Fala galera, belezinha? Graça e paz. Vamos aí para nossa última aula de Romanos, né? O término desse estudo, da carta que Paulo escreve para os Romanos. E antes de encerrarmos ele, né, no capítulo 12 em diante, vamos dar uma breve passada, né, em tudo aquilo que a gente aprendeu e tudo aquilo que Romanos fala. Romanos ele começa falando, né, apresentando, Paulo falando, escrevendo para os gentios, né, mostrando como que o pecado, como que a ira de Deus estava sobre eles e como eles pecaram. Antes eles preferiram adorar a criação do que o próprio Criador. E no capítulo 2 ele começa a falar a respeito dos imorais, né, os moralistas, na verdade, perdão, dos moralistas, o quanto eles eram tão pecadores, como a ira de Deus estava sobre eles também, né, assim como estava sobre os gentios. Fala a respeito também, né, do capítulo 2, verso 17 em diante, vai falar a respeito de como que a ira de Deus também estava sobre os judeus, né? E ele fecha o capítulo 3, verso 20, falando que todos os pecados estão desconstruídos da glória de Deus. Então, ele alinha todo o povo e mostra que todos estão condenados, todos estão debaixo do pecado. E no versículo capítulo 3, verso 21, né, em diante, ele vai começar a mostrar, né, que a respeito da justificação, que todos nós somos justificados em Cristo Jesus, né? Em Cristo Jesus nós somos justificados. No capítulo 4, ele vai começar a mostrar, né, a forma que veio essa justificação e que essa justificação ela é pela fé e não por obras. E um exemplo disso é Abraão, né, o pai da fé. Ele foi justificado não pelas obras, mas ele foi justificado pela fé, porque a lei, né, ela veio muito antes. A lei veio a lei veio depois, né, da fé, da graça. Então Abraão ele foi justificado pela fé e não pela lei, não pela obra. No capítulo 5 a gente vai ver a respeito dos frutos, né, dessa justificação, que é paz no passado, graça no presente, esperança da glória no futuro. No versículo 12, né, vai começar a falar do Adão, primeiro Adão, que por um homem só entrou o pecado no mundo, e da mesma forma que por esse homem entrou o pecado no mundo, por um nós fomos condenados, por Cristo Jesus nós fomos justificados. Da mesma forma que o pecado entrou por um, a salvação vem pelo outro, vem por Cristo Jesus, né, o segundo Adão. No capítulo 6, vai começar a trazer um contraste, né, do que aquilo que eles estavam pensando. Olha, se onde abundou o pecado, superabundar a graça de Deus, vamos continuar pecando então para superabundar ainda mais a graça de Deus? E Paulo fala, de maneira nenhuma. Se você morreu, né, ali com Adão, se você foi sepultado com Adão, ali no batismo ele representa que o velho homem morreu. E quando você foi levantado das águas, ressuscitou um novo homem, ressuscitou Cristo Jesus em você. Então agora o pecado já não habita mais em nós. Nós temos uma vida agora com Cristo, ressuscitamos com Cristo. Então o pecado já não faz mais parte da nossa vida. Ou seja, um justificado, ele não vive mais no pecado, porque ele morreu para o pecado, matou o velho homem, matou a carne ali e nasceu em espírito, nasceu em Cristo Jesus. No capítulo 7, ele vai fazer uma analogia do casamento, né, que nós estávamos obrigados, ainda quando vivos no pecado, ainda quando nossa carne estava viva, nós estávamos aliançados à lei, né? Só que a lei ali tá o exemplo do marido como sendo perfeita e nós como a mulher sendo seres imperfeitos e não havia conjuntura. Porém, a partir do momento que nós morremos para as velhas práticas, para o pecado, morremos ali, matamos a nossa carne com o batismo ali, nascemos de novo em Cristo Jesus, nós estamos livres dessa velha aliança, né? Aliança da lei, para nascermos e ressuscitarmos, né? E casarmos com Cristo, né? Estamos livres desse casamento, estamos livres dessa condenação. Isso fala no capítulo 8, né? No capítulo 8 vai dizer, começa falando, pois, portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, né? Ou seja, ele encerra, vai fechando, né, a respeito dessa justificação
mostrando que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, aqueles que são novas criaturas, ou seja, somos justos perante Deus por causa do sacrifício de Cristo por nós ali na cruz. E no capítulo 8, verso 30, né, ele vai falar que como esse plano e por quem esse plano foi executado, que foi executado exclusivamente por Deus, que não há participação nenhuma do homem. Aquele, né, capítulo 8, verso 30, aquele que nos predestinou também nos chamou, e aqueles que chamou também justificou, e aqueles que justificou também glorificou. Ou seja, a salvação é um plano exclusivamente de Deus, porque Ele escolhe, Ele chama, Ele justifica e Ele que glorifica. Então é um plano exclusivamente de Deus, onde o homem não tem participação alguma. Por isso que é pela graça, não é por merecimento, né? No capítulo 9, ele vai estar falando a respeito de como Israel, né? Como Deus escolheu Jacó e rejeitou Esaú. Ele está mostrando a eleição dele, é incondicional, é de acordo com o propósito dele, de acordo com a vontade dele, de acordo com aquilo que está no coração dele. É ele que escolhe tudo, é ele que é o soberano, ele que é o eterno. Tudo está debaixo do controle das mãos do nosso Deus. No capítulo 10, ele vai estar falando a respeito do presente desse povo de Israel, né? Que eles pecaram, que eles falharam e receberam a consequência desse pecado. E no capítulo 11, vai estar falando a respeito do futuro de Israel, né? Que o desejo do coração de Deus, né? Que eles vão ser salvos, mas esse Israel não está falando daqueles descendentes de Abraão pela carne, pelo sangue, mas todos aqueles que pela fé são descendentes de Abraão, né? A descendente de Abraão não está ligado a respeito do parentesco, mas está ligado a respeito da fé de Abraão, né? A mesma fé que estava em Abraão, a forma que Deus vai restaurar eles. E ele entra no capítulo 12. Aqui há uma divisão entre tudo isso que aconteceu, né? A respeito da depravação total, justificação, santificação, eleição incondicional, adoção. Então, tudo isso se encerra aqui, porque aqui Paulo ele começa a mostrar que como isso tudo ele afeta os nossos relacionamentos, né? Isso tudo ele afeta o relacionamento que temos. E esse tipo de relacionamento são, primeiro, o relacionamento com Deus, né? Tudo isso, no capítulo 12, né, em diante, vai mostrar que a justificação, a adoção, a santificação, ela altera esse nosso relacionamento com Deus, o primeiro relacionamento. Deixa eu colocar aqui, para ficar mais claro, no esboço. Afeta o nosso relacionamento com Deus. Em Romanos capítulo 12, verso 1 e 2. Nosso relacionamento com nós mesmos. Em Romanos capítulo 12, verso 3 ao 8, né, fala que temos que... A forma que temos que nos comportar, a forma que temos que ser. O nosso relacionamento com o nosso irmão, do capítulo 12, verso 9 ao 18. O nosso relacionamento com os nossos inimigos, né? A nossa relação com nossos inimigos, isso também afeta. A nossa relação com nossos inimigos, do capítulo 12, verso 17 ao 21. Nossa relação com as autoridades, no capítulo 13. E a nossa relação com os irmãos que pensam diferente de nós, em pontos secundários. Como assim? Primeiro, afeta o nosso relacionamento com Deus, né? Deixa eu até ler aqui para vocês, ó. Rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas vos transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, muda o nosso relacionamento com Deus, isso tudo, né? A justificação, todas essas doutrinas que Paulo traz ali. Muda nosso relacionamento com nós mesmos, né? Mostra que temos que ser de forma nem a mais e nem a menos, mas temos que estar nivelados ali, né? Caminhando nivelado, né? Inclusive nos dons de Deus.
mostra que afeta os nossos relacionamentos com o nosso irmão, devemos amar o nosso irmão, e também os nossos inimigos, que não devemos pagar na mesma moeda, da mesma forma, do mesmo jeito. E nossa relação também com a nossa autoridade. Eu estou sendo repetitivo aqui, taxativo, para ficar bem gravado na tua mente, né? Porque não adianta você falar que foi justificado, que foi adotado, que foi santificado, que foi regenerado por Deus, se os seus relacionamentos não foram transformados, né? Teu relacionamento com Deus, teu relacionamento com você mesmo, teu relacionamento com teu irmão, teu relacionamento com teu inimigo, né? O teu relacionamento com a autoridade. Mas nunca esqueça o seguinte: Deus está acima de toda autoridade, né? Desde que essas autoridades elas sejam de acordo com a vontade, com o querer e com o coração de Deus, né? Então toma bem cuidado com isso, com as autoridades, né? Todas as autoridades são constituídas por Deus, mas tome cuidado com essas autoridades, que elas estão indo contrário à palavra, contrário àquilo que Deus manifestou, aquilo que é pregado dentro das Escrituras, né? Muitos utilizam isso, né, essa questão da autoridade, para colocar corrente em membros, né, corrente em pessoas. Ou seja, se você não fizer aquilo que eu estou mandando você fazer, né, você vai ser amaldiçoado, né? Então esses místicos aí, essa galerinha aí que gosta de amaldiçoar o povo, porque não cumpre, não anda de acordo com a autoridade e tal. Lógico que você tem que se submeter à autoridade, mas desde que essa autoridade se submeta à palavra de Deus. Em relação com os irmãos também que pensam diferente de nós em pontos secundários. Como assim pontos secundários? Existem aqueles irmãos que têm um pensamento diferente. Exemplo, calça, né? Mulher pode usar calça, mulher não pode usar calça. Ah, maquiagem pode, não pode? Brinco pode, não pode? Tal. Então isso é tudo secundário. Isso aí não altera o plano da salvação e a estrutura do evangelho de Cristo Jesus. Então nós temos que saber lidar com essas pessoas que pensam de forma diferente de nós, de forma secundária. Ah, como assim? Então em forma primária. Se o irmão ele não acredita que Cristo é 100% homem, 100% Deus. Isso já se torna uma seita, né? A respeito da Trindade, a respeito da soberania de Deus, a respeito dos atributos de Deus, a respeito da salvação, né? Que é pela graça e não por obras. Então, aqueles que pensam de forma, tiram isso, né? Essa questão de obras e graça também é bem... Tem que ter um bom nível, né? Tem que ter uma boa medida aí, porque senão você acaba condenando muito arminianos aí ao inferno, e não é dessa forma não, não é desse jeito não. Existem também pontos secundários dentro disso. Mas aqueles que pensam uso e costume, cada um tem sua doutrina, cada um tem sua forma de pensar, e isso não vai alterar a salvação de ninguém. Então, temos que nos respeitar mediante a esses conflitos, mediante a essas linhas de pensamentos. O que nós não tem nem papo, nem conversa, aquilo que mexe com a estrutura do evangelho. Ah, não acredito nas escrituras, não acredito que Cristo veio em terra e morreu pelos nossos pecados. Aí não tem nem conversa, não tem nem que perder tempo com pessoas que pensam dessa forma e desse jeito, né? A não ser que eles queiram abrir a mente deles, né? Entender aquilo que você tem a ensinar, aquilo que você tem a falar, tá bom? Então, aqui encerramos o estudo de Romanos, tá? E você que tem alguma dúvida, algum pensamento contrário, que queira trazer algum tipo de questionamento a respeito disso tudo, tirar alguma dúvida, pode mandar aí para mim aí, que eu vou estar estudando junto contigo, vou estar buscando responder, né, as perguntas, as dúvidas de vocês, para que a gente possa passar para o próximo passo aí, que é a carta à igreja de Coríntios, tá bom? Deus abençoe vocês, obrigado por estar aqui juntamente comigo aí, né? Com a gente aí, aprendendo sobre essa carta de Paulo, né? A igreja de Romanos, dos Romanos, um maior tratado teológico, né? Aqui a gente viu bastante conteúdo, bastante coisas, né? Bastante doutrinas bíblicas. Foi bom demais estar com vocês nesse estudo de Romanos aí. Então, dúvida, manda aí pra gente aí. E vamos encerrar amanhã, né? Tirando as dúvidas da galerinha. E segunda-feira já está entrando aí no livro de Coríntios, né? Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus
e até amanhã.